do Augusto Cury, né? Que tem esse título aí. Ansiedade. Bom, você, Thaisa, ajuda pessoas, né, nos processos terapêuticos. Eu também sou um terapeuta. E quando as pessoas vêm até o meu consultório, a fim de tratar, de solucionar essa questão da ansiedade, elas me falam: pô, Danilo, eu sofro de ansiedade, mas eu sofro muito de ansiedade. Sou muito ansiosa. E aí eu pergunto para elas: tá, como é que você sabe que você é ansiosa? Geralmente é mulher, né? Como é que você sabe que você é ansiosa? Aí elas me respondem duas coisas. Só que eu Hum. não vou falar agora, vou falar depois. Mas não fique ansioso nem ansiosa, tá? Ah, Eu vou falar o que as pessoas falam, e aí eu digo a elas, principalmente: olha, isso não é ansiedade, viu? Isso não é ansiedade. Isso é outra coisa. Mas essa é a minha percepção, é o que eu passo, é a minha vivência aqui, onde eu atendo. E você, Thaisa? Você costuma atender as pessoas aí que chegam com queixa de ansiedade? Como é que é essa abordagem aí? isso mesmo, eu já ia estar comentando que eu também passo por isso. Claro que não é todo mundo, mas muitas pessoas vêm com algumas queixas que na hora eu penso a mesma coisa. Peraí, mas não estamos falando de ansiedade, né? E aí, então, a gente acaba tendo que investigar um pouco mais profundamente para realmente saber o que está acontecendo, o que é. Mas tem bastante procura, com certeza. Eu acredito que a porcentagem maior das pessoas que eu atendo realmente estão sofrendo, não digo da generalizada, né, da síndrome da ansiedade generalizada, mas um grau um pouquinho mais elevado, principalmente pela pandemia. Teve alguém ali que já comentou em relação à pandemia, né? O aumento. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui se era uma pergunta ou não, né? Não, só um comentário. Que bom todo mundo chegando. Deixa eu dar boa noite também, pessoal. Então, boa noite a todos. Então, Thaisa, as pessoas chegam aqui, né, como eu disse, principalmente as mulheres, e falam: pô, Danilo, eu sofro de ansiedade, eu sou muito ansiosa. E aí, eu pergunto a elas: como você sabe que você é ansiosa? Aí elas me relatam, né? E aí eu falo para ela: ó, isso aí não é ansiedade, isso aí é impaciência, né? Então, ela chama aqui de cliente, traz a demanda, eu falo: ó, você não tem ansiedade, você está impaciente. Então, por exemplo, eu marquei essa live aqui hoje, terça-feira, 20 horas. E aí eu fiz a publicação ontem. E a pessoa ontem ficou ansiosa, ficou impaciente, que queria logo que chegasse hoje, terça-feira, para poder participar da live. Essa pessoa é impaciente, bem diferente de ansiosa. Outra coisa também que as pessoas trazem elas trazem uma demanda e aí eu percebo que na verdade não é ansiedade, é pressa. A pessoa tem pressa. A pessoa come um prato de comida em 5 minutos. Isso é pressa. Então, ansiedade, impaciência e pressa é algo que as pessoas elas acabam verbalizando dizendo que são ansiosas, mas na verdade ou sofrem de impaciência ou de pressa. E outra, né? A gente vive num mundo, além da pandemia, um mundo do qual as pessoas comem. Elas pegam comida pela janela, né? E aí pegam a comida, comem dentro do carro, respondem mensagem no celular e essa loucura, essa pressa. E aí as Quase pessoas. todo mundo com o celular.
Claro. resolvendo coisas, conversando com clientes, trabalhando ou chamada, enfim. Normalmente a porcentagem está super grande de, nesse momento da alimentação, estar com o celular e fazendo alguma coisa. Normalmente nem acaba prestando atenção no que você está comendo e muitas vezes a quantidade que você está também comendo nesse momento, né? Sim, sim. Então, a pandemia veio para agravar tudo isso. Mas do jeito que o mundo se encontra, né, as pessoas comendo dentro do carro, respondendo mensagem no celular e essa loucura, essa pressa. Então, ansiedade é muito confundido com impaciência e pressa. Pelo menos é essa Uhum. perspectiva que eu tenho aqui. E o que você pode dizer acerca da ansiedade para você? O que é a ansiedade? Tem uma definição parecida, um pouco diferente? Qual é a sua opinião? Alguns casos que aparecem assim também e que eu percebo que vem também com esse sintoma, além dessas duas questões que você também comentou, eu sinto também a questão do próprio estresse, né? Da pessoa que está num nível de estresse muito grande pela questão de demandas, né? De ter muita demanda durante o seu dia, muitas atividades, coisas para estar fazendo num curto período do teu dia, então multitarefas, né? Então a pessoa acaba sim estando um pouco estressada, óbvio, né? Também com tanta coisa, e aí acaba misturando esses sintomas da ansiedade, né? Claro que com muitas tarefas, consequentemente, ela pode desenvolver a ansiedade. Mas não que naquele período que ela esteja, naquele dia, ou que vem até o consultório, fazer terapia, ela diz, não, eu estou passando, eu estou muito eu estou com muita ansiedade, muito ansiosa. Aí você vai ver, não, ela está estressada. Ela está esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente, mentalmente, com tantas tarefas, com tantas coisas para fazer. Então também tem essa questão que a gente não pode pegar qualquer coisa, digamos, qualquer sintoma e generalizar, ah, não, é ansiedade. Tem que dar uma separada, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está abordando agora, essa questão de dar uma diferenciada também, de que não é bem assim. Então, eu sinto isso também, porque no meu ponto de vista, a ansiedade, ela não é só um sintoma, sabe? Ela é mais quando tem pelo menos uns três sintomas ali, quando já vai trazendo sintomas físicos também, o seu corpo está sentindo e passa a dificultar no seu dia. Quando passa a dificultar no seu dia ou na sua noite para dormir, né? E vem vindo as questões, aí eu acho que então a ansiedade está mais completa para usar esse termo. Thaís, é legal o que você está falando, porque eu busquei a etimologia da palavra ansiedade, né? E aí significa sufoco, significa palpitação, algo desse tipo, né? Bom, a gente sentir um sufoco, uma palpitação, dependendo do contexto do qual é estimulado a sentirmos isso, é normal, né? Por exemplo, a pessoa foi e acabou de fazer, teve uma relação sexual, e aí a pessoa tá lá suando, tal, tá palpitando e, enfim, normal sentir isso, né? Agora, o que não é normal é um processo contínuo. Eu percebo também que tem algumas palavras que elas perderam a sua conotação verdadeira. A primeira é ignorante, né? Ignorante, a pessoa hoje é cultuado que o indivíduo foi ignorante comigo, né? Ele me tratou mal, foi ignorante. Mas é verdade? Não. Ignorante é a pessoa que não sabe de um determinado assunto. A pessoa é ignorante. Todos nós somos ignorantes em um determinado assunto, né? Outra palavra é medíocre. Fulano é medíocre, né?
Bom, na verdade, o fulano não é medíocre. Medíocre é a pessoa que faz parte da média, constitui ali o mediano entre outras pessoas. Então, a pessoa tá lá estudando, tirou uma nota 7, a média 7, ele ficou na média, ele é um medíocre. E a ansiedade. Ansiedade é uma palavra que perdeu a conotação, então as pessoas elas acreditam que elas são ansiosas, né? Então, primeira questão aí que envolve que há uma distorção na palavra ansiedade, né? Porque ansiedade é um guarda-chuva que envolve várias ramificações. E segundo, que a pessoa não é ansiosa, né? Ela não tem o título de ansiosa, ela não nasceu ansiosa, aquilo não é da identidade dela. É importante a gente falar isso também, né? Uhum. A É muito pessoa importante. sofre de ansiedade. Faz sentido, Thaís? É mais ou menos isso? Sentido total, é bem isso mesmo. Não tomar parte, não se identificar como se você já fosse, né? Como se você é, na verdade, muitas pessoas não são, não tiveram isso até então. Então ela está apenas naquele período sentindo, né? Um pouco mais ansiosa, mas não tomando parte disso. Perfeito. Pintou uns comentários aqui. Grande, eu acho que ou é pergunta ou vamos ver aqui. A Lilian, sofro há anos com ansiedade, mas meus sintomas são totalmente físicos e vivo à base de medicamento e mesmo assim sofro todos os dias com gatilhos. Quer comentar sobre? Lilian, conheço você. Muito obrigada pela participação aqui na nossa live. Aí já tem aquela questão de cada caso é um caso, realmente vê, né, toda a questão de histórico, que sente. Ali ela comenta que já vive há anos, né? Vive há anos, toma medicamento e mesmo assim ela acaba sofrendo com a questão dos gatilhos. Então a gente volta, não sei se, claro, que as pessoas que estão aqui a gente não sabe, mas nós que trabalhamos muito com a PNL, então a gente tem essa questão mesmo de entender sobre os gatilhos mentais, que isso é importante, é normalmente aí que tem que descobrir quais são para ressignificar esses gatilhos. Então é isso que de repente estaria faltando no caso da Lilian, essa questão para amenizar esses sintomas e de repente se curar de uma vez por todas e aos poucos lá na frente ir saindo da medicação quando você ressignificar e saber quais são esses gatilhos. Pegando esse gancho do gatilho que você trouxe aí, que a Lilian compartilhou conosco, ansiedade é um guarda-chuva, né? E ramificado a esse guarda-chuva, fobia é um transtorno de ansiedade. Pessoa que sofre de fobia, ela tem um transtorno de ansiedade, né? O que mais envolve a ansiedade? A TAG, né, como você disse anteriormente, transtorno de ansiedade generalizada. Tem transtorno por substância, então o indivíduo usou substância, alguma substância química, e ali ele tem um transtorno de ansiedade 30 dias depois. Tem também, essa é a mais difícil de diagnosticar. A pessoa usou uma química, um entorpecente, e aí ali 15 dias, 20, 30 dias depois ele deu um surto, né? Só que ele esquece, ele não sabe que ele usou um processo químico que trouxe a ele uma ansiedade. Também tem esse transtorno. A ansiedade também envolve o transtorno pós-traumático, né? Transtorno de ansiedade pós-traumático. Também é uma ansiedade. Então, Lilian, na verdade verdadeira, teria que identificar aí de qual ansiedade você está sofrendo, viu? Se é uma fobia, se é uma TAG, se é um transtorno de ansiedade pós-traumático, a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, bateu o carro. E aquilo passa anos, mas remete a lembranças, memórias do acidente, né? Então, Porque normalmente vem a questão da emoção que foi gerada naquele momento, mas com o passar dos anos, você com consciência não sabe o que é.
Na Sim, verdade, só remete à emoção e não sabe o que está por trás e às vezes não tem nem a ver com o contexto, mas foi gerado naquele período, né? positivo, é. Ela altera o estado interno dela, né? E ela nem sabe o porquê, mediante algum É, momento, algum fato. A Lu Ramos, designer, essa impaciência exagerada de querer as coisas para ontem que você comentou, pode ser um início para uma ansiedade da pessoa? Só acha que é ligada no 220 ou nada a ver? Qualquer momento de procurar ajuda. Quer comentar? Depois eu falo? acho que como você comentou ali, na minha opinião, tem que saber se faz parte da identidade da pessoa. Então você, né, a Lu, é Lu? Isso. Se você sempre foi uma pessoa assim, se isso é uma característica sua, desde então, você lembra, você ser mais agitada, que você falou, estou ligada no 220. Então, de repente, isso já é questão de personalidade. Então, por isso que você acaba se preocupando muito com as coisas, em resolver todas as coisas. Então vai depender mesmo de mais sintomas, né? De mais sintomas que está por trás, não só essa questão para dizer, eu preciso de ajuda ou não. Aí tem que ver o que está incomodando ainda, na minha opinião. É o que está incomodando ainda. E assim, ó, é Lu. Ô Lu, olha só. Todo ser humano, ele tem que ter um pouco de ansiedade. Porque se a gente não ansiar ao sol raiar, né? Então despertou o dia, despertou lá o celular. Se a gente não tiver um anseio para acordar, a gente continua dormindo. Então, a ansiedade, até um certo nível, faz parte do ser humano e é saudável, né? A gente precisa acordar para ansiar um novo dia. Então, de certa forma, faz parte do ser humano ter uma ansiedade. E eu vejo assim também, ó, essa impaciência exagerada está te trazendo prejuízo? Físico, emocional, financeiro, está te trazendo prejuízo? Se tiver, né, precisa ser reenquadrado esse comportamento, essa obsessão, esse pensamento obsessivo, de impaciência e tal. Mas se não estiver trazendo prejuízo, está tudo certo. Né? Então, É isso mesmo. veja se está trazendo prejuízo. Bom, acho que cessou Acho aqui que os foi isso, né? comentários, né? A Lilian colocou ali de novo: sofro todos os dias e já perdi toda a minha qualidade de vida. Fernanda, são rótulos impostos. Muitas vezes é só um comportamento, sendo em algumas situações comorbidade, relacionada a outras patologias. É, bem isso mesmo, a questão que a gente estava falando, às vezes do rótulo, né? O rótulo utilizado e é só algum comportamento diferente, mas não é, mas só que está relacionado às outras situações de comorbidade. Por quê? Porque normalmente quem tem de fato a ansiedade em si diagnosticada, completa, enfim, aquele diagnóstico fechado, caso fechado, normalmente tem outra coisa. Você não acha que na prática acaba sendo isso? Tem ou uma depressão, ou teve uma depressão pós-parto, ou então teve luto, né? Perdeu alguém, acabou gerando, perdeu trabalho, viveu uma situação financeira muito ruim, que passou por certas coisas, e é que lá na frente vai ter a ansiedade por medo, né? Medo de não de acontecer de novo novas situações como aquelas que a pessoa já viveu. Então, acho que realmente tem essa questão. Sim, você colocou super bem aí, você tocou num ponto interessante, que é a questão da mudança. Existe também um transtorno de ansiedade por separação. Então, assim, é bem desafiante, porque a generalização acaba sendo o indivíduo falar, né, a pessoa falar que ela é ansiosa. Mas por detrás dessa ansiedade existe um fato, um acontecimento, né? E então, por exemplo, ó, existe um transtorno de ansiedade por separação. A pessoa que, imagine a criança
morou numa cidade lá por X anos. Aí, quando ela estava formando a amizade, a sua convivência social, ela se mudou. Aí mudou para outra cidade. E ali ficou um período tal, e aí se mudou de novo. Então, na vida dela aconteceu várias mudanças, várias separações, vários rompimentos sociais, enfim. Isso também traz um transtorno de ansiedade para a pessoa. Mas a pessoa às vezes nem sabe disso, nem lembra, né? Aquela pessoa que mudou bastante de cidade, de escola, sequer ela lembra, ou sequer ela associa um fato ao outro. Mas isso também está vinculado a um transtorno de ansiedade. Você já pegou algum caso assim de paciente, cliente, não sei como você chama aí, do que a gente Cliente, chama de cliente também, você também? também. Olha, assim, um caso mais específico em relação a isso, não muito, mas algumas outras questões claro, a separação ali de pai e mãe, né, quando criança, nossa, a gente sabe que é bem corriqueiro isso, né, de pais separados, ou adoção também, acho que teve uma casa de uma adotiva, mas não, acho que bem isso que você está comentando, não. Acho que eu não teria nenhum caso mais específico, assim, para explicar, sabe? Para comentar. Legal. Thaisa, Foi. você falou da PNL, né? Você trabalha, além da PNL, outras abordagens também, correto? Uhum. Qual que você gosta? Eu sei que depende, né? Depende do caso, tal, mas qual a sua preferência quando vem um É caso? que nem quando vem, né, os clientes novos para conhecer meu trabalho, na primeira sessão eu gosto sempre de explicar essa forma que eu trabalho. Porque muitas pessoas realmente ficam, às vezes, até na dúvida, né? Poxa, mas ok, eu trabalho com barras de Access, Theta Healing, Reiki. Digamos que essas três terapias integrativas, ela puxa mais para um lado mais holístico, né? Por ser terapia quântica, por ter a questão do Reiki inserido, mas vendo mais para o lado da hipnose clínica, da PNL, eu sempre puxo para um lado mais de análise de comportamento. Eu gosto de falar sobre essa palavra, assim, né? De fechar assim, fazer uma análise. Por quê? Porque no início, principalmente nas primeiras sessões, eu tenho que fechar um quebra-cabeça da pessoa, do seu histórico, né? Quem é essa pessoa? O que ela passou? O que está por trás de tudo isso? Ela vem com a demanda, com o problema de hoje, atual. Mas a gente sabe que sempre está no passado, no que já passou. Então a gente tem que descobrir e entender a pessoa como um todo. Então, quando eu faço isso, nas primeiras sessões, eu chamo mais, que eu vou mais para um lado, digamos, se for pensar na base dela, na parte teórica, eu vou mais para análise para a linha de, de psicanálise, digamos, sabe? Porque vem a análise mesmo do comportamento do indivíduo. Entendi. Mas aí depende muito da questão mesmo de qual que é o problema, né? Porque tem Sim, alguns que eu digo, não, é melhor esse caso, não. A gente vai partir para hipnoterapia mesmo, porque a gente precisa chegar lá diretamente na questão e ressignificar. Outros casos, eu digo, não, vamos se entender na questão mais do autoconhecimento. Vamos, de repente, você tem muitas crenças limitantes, então vamos mais, de repente, vamos fazer barras de axis. Então depende de cada um. ótimo. Costumo dizer que quanto mais, mais. Melhor. É, Quanto mais, mais, né? Então, quanto mais, mais. quanto mais, mais. E você? Eu tenho uma abordagem da PNL e da hipnose clínica. Hum. É, então, eu tenho essa especialidade aí. E PNL, nossa, é perfeito, né? PNL tem tudo. Sim, Tem tudo. Você pode inserir a PNL em qualquer questão, qualquer demanda. PNL é muito bom. Porque, ó, tá tudo aqui, né? tudo aí. É. Tudo acaba caindo dentro de uma programação, né, neurolinguística.
Então, todos os desafios, as queixas dos seres humanos acabam sempre caindo dentro de uma programação, né? E eu também tenho uma vertente que é o seguinte, para mim, né? O que importa é o resultado, né? Então, o importante é atingir o resultado. Não importa qual técnica eu vou utilizar. Eu escolhi duas para eu me aprofundar, para eu trabalhar, mas não importa. O importante é o resultado, né? Ó, pintou mais um comentário grande aqui, ó, da Lília. Ô, Lília, obrigado aí, você está contribuindo com a gente. Valeu. No meu caso, tive taquicardia e levei um grande susto no dia que comecei a passar mal. Fui para o pronto-socorro, passei por uma cirurgia e após a minha alta para casa, comecei a ter várias crises. Então, quer comentar, Thaís? Teve a questão ali, claro, a gente não sabe o motivo, se realmente foi algo só fisiológico para ter o taquicardia, e porque logo ela comentou ali que teve a cirurgia. Então ela passou mal, ela foi para o socorro e passou por uma cirurgia. Acredito que tenha sido tudo no mesmo dia, pelo que dá para entender. Então ela colocou após a minha alta, comecei a ter várias crises. Então, após o ocorrido, gerou todo aquele episódio, todas as emoções, os problemas nesse momento e ficou o quê? Registrado. Ela registrou no inconsciente dela. Por isso que a partir de então ela tem os gatilhos dela, né? Os momentos que tem o ataque maior, a crise mesmo. Então volta naquela questão de ressignificar e descobrir se realmente é só isso. E também você comentou do pós-traumático, né? Então, de repente, também tenha sido um estresse, um trauma, né? O trauma no momento que ela passou mal e teve que fazer uma cirurgia. Então, um medo que foi gerado, medo, de repente, medo da morte, tudo aquilo que está no contexto. Então, a gente comentou aqui que ansiedade é um guarda-chuva que envolve vários outros transtornos, fobia. Existe um outro transtorno também que envolve a ansiedade, que é o ataque de pânico, né? Então, ó, ataque de pânico é um episódio, a pessoa teve um ataque de pânico. Qual que é a diferença para a síndrome do pânico? Síndrome é quando a pessoa acredita que ela vai ter o ataque. Então ela teve o ataque uma vez. Aí ela começa a ter um pensamento obsessivo do qual fica lá martelando, dizendo que ela vai ter o ataque novamente, que ela não pode sair de casa, que ela tem que ficar em casa, e aquilo se torna uma síndrome. Bom, não sei se foi o caso da Lilian, né, que teve uma taquicardia, enfim. Mas, ó, quando o indivíduo tiver um ataque, é um episódio, teve um ataque de pânico. Quando a pessoa tiver uma síndrome, o que ela pode fazer? Ela pode canalizar o pensamento dela em algo que ela vai fazer depois. Então, por exemplo, ela está tendo a síndrome do pânico ali, né? A pessoa está ficando ali, taquicardia, enfim. O que ela pode fazer? Se ela der atenção ao estado interno dela, do que está acontecendo, isso vai aumentar. Então, o que ela pode fazer? Bom, imagine que eu estou tendo a síndrome do pânico aqui. Aí eu penso o seguinte, ó, agora estou tendo aqui o ataque, né? Mas agora eu começo a pensar que eu vou encerrar essa live aqui, vou lá na cozinha, vou pegar uma xícara que está em cima lá do armário, vou pegar uma cápsula de café, do qual a tampinha é roxa, vou colocar na máquina de café, vou pegar a xícara. Então, o que eu faço? Eu canalizo o meu pensamento em algo bem específico do qual eu vou fazer, para que eu direcione minha atenção, eu mude o meu foco. Enquanto isso, o meu processamento aqui de ataque, ele vai amenizando, ele vai reduzindo, porque eu não coloco foco nele. Tá? Então, Lilian, não sei se esse é o seu caso. Não sei se você teve um ataque de pânico, né? Se você teve síndrome do pânico. Mas, talvez há pessoas aqui que teve ou que conhecem pessoas que teve. Tá? Então, tudo isso faz parte do processo de ansiedade. Faz sentido, Thaís? É mais ou menos isso mesmo?
Totalmente, totalmente. Você falou uma coisa muito importante que eu até estava esquecendo da questão do ataque de pânico. Porque muitas pessoas vêm com a questão assim, ah, mas foi quando eu senti que eu estava suando muito, que fiquei muito tonta, e aí foi quando eu senti que o meu coração começou a parar aqui na minha boca, e aí vem todos os outros sintomas depois do início, né? O início físico que aí transforma aquela coisa tão pequenininha em algo tão grande pela ênfase que a gente dá naquele momento, com o medo de ficar mal, e aí vai aumentando e acontece o ataque de pânico. E começa a ter mais frequente por causa disso, do próprio medo de você ficar ruim. Então, isso que você falou é bem real, e eu acho que é bem corriqueiro também nas pessoas que, de fato, né, sofrem com essa síndrome e acaba a maioria tendo esses ataques aí de pânico. O nosso caso aqui que está comentando, a gente realmente não sabe se foi de fato ou não, mas é importante o quê? É a pessoa sempre procurar. Está procurando alternativas, está procurando terapia, né? Outras técnicas, terapeutas assim como nós também. Porque se você tem as armas, por que não a gente ir atrás dessas armas que o mundo, que outros terapeutas, hipnólogos está dando, né? Então, deixamos aberto aí já para essa questão mesmo de fazer terapia e estar procurando ajuda. Até quando começa sintomas pequenos, não deixar algo se tornar tão grande. Sim. Ô, Thaisa, passamos da primeira meia hora da live, né? E para a gente deixar um pouquinho aí de quero mais para as pessoas, para que elas não, para que elas fiquem ansiosas para a nossa próxima live, do seu repertório de técnicas, de ferramentas, de procedimentos. Qual que você gostaria de trazer aqui, a fim de compartilhar com as pessoas, para que elas possam colocar em prática? Então, a pessoa teve lá um transtorno de ansiedade, a pessoa está meio ansiosa, né? Qual técnica, qual ferramenta da sua amplitude de procedimentos aí você gostaria de compartilhar aqui conosco, para ajudar as pessoas? Essa sua resposta, de você compartilhar, é para responder a pergunta aqui. Teve uma pergunta, deixa eu ver aqui, acho que foi da De Abraão, que ela foi bem enfática na pergunta. Ó, e como enfrentar o mal do século? Então, boa pergunta, né? O que você gostaria de compartilhar para a Já gente? posso, já posso dar a dica ou a gente vai deixar isso para uma próxima? Ai, ai, deixa o povo Porque a ansioso. gente poderia fazer uma em questão assim, não só dicas, a gente poderia dar todas as dicas, né, de como tá enfrentando isso e como até como prevenção, de repente, é uma questão de preventivo para não se tornar algo de fato, se tornar ansiedade, né? E a gente poderia também, de repente, fazer alguma técnica ou dar alguma sugestão aí de exercício de PNL. Eu não sei, já tá dando várias dicas aqui. Então, ó, você falou PNL, vai. Então, eu vou escolher PNL para. Tem uma dica de PNL aí Tá, para. tá, PNL. Eu amo PNL também. Amo PNL, tem várias dicas da PNL, tem exercícios, tem muita coisa legal de PNL. Tem uma dica aí Pode ser. de PNL? De Olha, PNL? você tem? Tenho. Vamos mandar então? Compartilha aí, então, ó. Tá. Mulherada tá pedindo. Além, ó, além dessa que você falou sobre a questão ali do próprio exercício de mudar o foco com o café, né? De você pensar em algo de fato que você tem que fazer. Você comentou aqui conosco. Eu acho que a gente pode também passar, por exemplo, né, dentro dessa linha, dessa mesma técnica que você passou, também dá uma florada e dá mais sugestões para as pessoas que estão começando a sentir, né? Eu acho que talvez o primeiro sintoma mais comum
da ansiedade é uma pressão, assim, que os meus clientes falam, né? Que é um aperto. Eu sinto um nó. Começa a sentir tipo um nó, assim, no peito, no coração, e fica meio que com o ar preso, uma falta de respirar. E aí vem pela questão de falta de respirar. Eu acho que nessa questão, além disso mental, você fazer outros gatilhos, puxar para outros gatilhos mentais, de tirar o foco, que é, por exemplo, não só esse que nem você falou, mas a questão, começar com uma coisa rápida, porque se a pessoa está sentindo aquilo, começa a falar em voz alta, por exemplo, os meses do ano de trás para frente. Uma coisa que você já tem na mente, que é muito rápido, né? Dezembro, novembro, e vai diminuindo a partir de trás para frente. Ou então números. Ah, eu vou começar aqui no 50, 49, 48, 47, 46, todas essas. Ou, beleza, uma mais difícil. Eu vou falar todos os nomes de presidentes. Presidentes do Brasil. Todos os nomes de presidente do Brasil tipo, que a gente já teve. E aí começa a focar, assim, tentando lembrar o nome, né, deles. E vou falar. Então a pessoa tem que ter também várias armas dentro disso para mudar o foco. Né? Porque tem alguns clientes que acabam dizendo assim, eu sei que eu tenho que mudar o foco, mas eu não consigo mudar o foco. Né? A gente sabe que no momento desse é difícil, mas tem que ter as tentativas. Aí eu falo, tá, mas você lembrou disso? Ai, na hora eu não lembrei. Ah, não sei o quê. Então, tenta lembrar, fazer outras mudanças de pensamento, outros focos, de mudar realmente o foco, mas você tem que usar a cabeça. Não é só dizer, ai, tá, agora eu vou olhar para a parede. Ai, agora eu vou tirar o foco, eu vou olhar para o teto. Não é um foco assim tão simples. Você tem que forçar mesmo o pensamento para outra coisa, assim como você também falou desse exercício, né? Outra coisa que eu acho que a questão também que pode estar ajudando as pessoas é a questão da respiração. Porque se você já está sentindo uma falta de ar, esse embolo, essa questão de travar na garganta, as pessoas às vezes esquecem de respirar, mas de verdade, né? Não fazer aquela, tá, tô respirando. Não, é fazer aquela inspiração e expiração longa, profunda, né? Inspira contando até 10, segura 5 segundos. Vai soltando lentamente, contando de 7 a 10. Isso é um baita de um exercício, a respiração. Acho que é uma outra dica aí legal também. Quando Excelente, engata, a primeira já saio falando também, né? Sem parar. excelente. Então, só recapitulando aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui também. Então, a primeira dica é para fazer um reenquadramento, né? Reenquadrar o pensamento da pessoa, né? Então, ela está tendo um ataque, aquilo está somatizando no corpo dela, e aí ela toma consciência do pensamento e pensa em algo, né, específico, direcionado, né? Então, essa é a primeira, é isso aí, né? Fazer um reenquadramento do pensamento, direcionar o pensamento para uma outra questão. E a segunda dica é talvez a dica mais antiga que existe, né? Uma dica milenar, né? Que é a respiração. Que é a respiração. Respiração, né? A gente, quando a gente é bebê, né? A gente sabe respirar. Por que que a gente sabe? Porque hoje, adulto, a gente não sabe respirar, não. A gente não Uh-uh. sabe. Como que o bebê respira? Pela barriga, pelo diafragma. É o É, jeito correto de respirar, né? A gente se torna adulto, a gente perde a habilidade de respirar. A gente passa a respirar com o tórax. Está errado. Né? A gente voltar a praticar a respiração do diafragma. Né? Então, duas dicas aí valiosas. Muito bom. bem importante mesmo. A gente acha que a gente respira. Ok, nós respiramos, nós estamos vivos. Beleza. Mas uma respiração de verdade, ela tem que ser completa. E muitas vezes nós esquecemos de parar. É a mesma questão do piscar, do piscar.
Que uma vez, uma outra terapeuta, a gente estava conversando sobre isso, e realmente, de fato, nós, às vezes a gente está tão ligado, ou conversando, né, com as pessoas, ou no celular, ou enfim, e a gente acaba de a gente ficar muito tempo com os olhos abertos. Uma coisa tão simples, que é a questão do piscar, piscar mais vezes para estar lubrificando, enfim, toda aquela questão da visão, do quanto é importante. Mas é um exemplo simples, a mesma coisa da questão de respiração, uma respiração completa. Em que momento que você para do seu dia para estar fazendo algumas respirações profundas e tá passando toda a questão de oxigênio, né, para o seu cérebro, para o seu corpo inteiro? Não, então, muito bom isso. Somado a essa dica que você trouxe, né, em relação a respirar, então como é que respira? Pelo diafragma. A pessoa pode pegar a mão dela e colocar na barriga e forçar a barriga, né? Empurrar a mão e sentir a mão se elevando ali na barriga. Essa é a maneira correta de respirar. E aí você falou do cérebro. Nosso cérebro se alimenta de oxigênio, né? Então, o indivíduo acordou, a pessoa acordou pela manhã meio down, meio para baixo. Por quê? Porque o combustível do cérebro dela, que é o oxigênio, está faltando. Então, a pessoa respira curtinho, respira automático, como a Vanessa comentou aqui, aí ele manda pouquinho oxigênio para o cérebro. E aí o cérebro trabalha naquela frequência reduzida. Experimente respirar, mandando bastante oxigênio para o cérebro. Experimente, para você ver o quanto isso vai dar um bombardeio, o seu cérebro vai começar a trabalhar mais. Inclusive, é perigoso dar até um meio twin, dê uma pane aí. Né? Se fizer muito, o cérebro apaga, porque manda muito mau oxigênio. É Mas mandar verdade. pouco também ele produz baixo resultado. Thaisa, olha só.